Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a partida do McDonald do Savage. Nós paramos no lance 10. Agora quem joga são as brancas. E o movimento é cavalo C4. Cavalo C4. A pergunta é: por que uma boa ideia por aqui em vez de realizar a manobra após cavalo de BD2, do tipo eu joga depois de jogar a torre aqui, cavalo G3, ele tá aqui. Foi o que a gente viu na partida do Caos contra o Kasparov. O que acontece aqui? Se ele ficar em C4, se ele ir para C4 aqui, conforme está aqui, ele vai fazer o quê? Ele ia ficar vigiando o A5. De olho no A5. Ele vai restringir o movimento D6, D5. Ele ajuda a restringir. Pelo menos por enquanto, porque ia ficar pendurado o peão, né? Porque o que acontece? Ele põe um guarda pro peão, né? Para E5. Ele tá fazendo o quê? Ele tá protegendo suas peças, mas daí vai chegar o quê? Ele jogou torre B8. Torre 1. Um movimento natural que dificulta ainda mais a liberação D6, D5. Por quê? Porque ele vai estar atacando aqui, ó. Tá atacando aqui, tá atacando com o cavalo, só tem uma defesa. Mas as pretas também podem fazer lances muito interessantes. Jogar cavalo D7. Para depois vir aqui. Bispo F6. Depois o cavalo sair, é lógico. Cavalo D4. O cavalo aqui, esse ponto D4 é um cavalo, é um lugar muito legal pro cavalo. Pena que por enquanto esse cavalo não deixe, mas isso não impede de você tentar uma troca aqui, né? Portanto, agora, por exemplo, se eu jogasse bispo E3, ao mesmo tempo pode ser mais preciso com intenções de H3, dama E2, torre de F, D1, diminuindo para D3, D4 aqui, né? Portanto, ao mesmo tempo pode ser mais preciso com intenções de H3, dama E2, H3, dama E2, torre DF, D1. Na hora que a dama saía, a torre vinha pra cá. É assim. Se eu jogasse cavalo D7 ou bispo A4, com bispo A4, seria muito embaraçoso pro cavalo de C6, né?
Mas vamos continuar. Jogou torre 1, torre D7, torre B3. Parando. As degas podia ser cavalo C5 também. Que agora custaria as degas o peão D5, depois de uma troca em C5, né? Iam trocar aqui. Ia perder um peão. Mas aqui ia jogar o quê? Bispo A4. Aqui as brancas incentivam o preto a fazer uma boa jogada. Como que as degas devem tirar vantagem da imprecisão das brancas? Se você for ver, aumentando, expandir as brancas. Vai expandir o centro. Bispo C3, B por C3, torre de BD7, ameaçando o bispo. Dama C2, chegou pertinho do bispo. Cavalo A7. Querendo instalar o cavalo aqui, que é um bom lugar, né? D4. Dama B8, ameaçou o bispinho. D5. Se você pode observar que as brancas gradualmente removem o bispo do quadrado da luz do inimigo, de qualquer influência na luta do centro da dama, né? Bispo G4, cavalo de FD2, H6, H3, bispo H5, e só agora jogar bispo A4. Daí eu sei o que? Cavalo B5, cavalo A3, cavalo C5, bispo por C5, D por C5, torre D1, BD1. Aqui cavalo E7, resposta não é assim. As negras deveriam ter tido a chance de simplificar. Podia ter jogado dama D4, cavalo D4, C3, dá um totalzinho no cavalo, B por C3, B por C3, cavalo F3, cheque, dama F3, bispo G5, com boa chance de igualdade, né? Mas podia jogar aqui, C3, B por C3, B por C3, bispo C4, bispo por C4. Aqui procura escapar pelas trocas. O Savage procura escapar pelas trocas, mas o banco surge com pequenas vantagens posicionais mais permanentes. C4, cavalo C5, o bispo por C5, D por C5, cavalo D2. Pergunta: por que o branco é melhor aqui? Aqui, assim, porque, ó, se você pegar assim, o peão de A6 é bem vulnerável, né? Mas o problema é como entrar lá, né? E o bispo das casas escuras das degas não tem nenhum papel além de defender. É verdade, no ataque não faz nada lá. Mas vamos ver como continua. Dama D3. Esse lance é extremamente chato. Mas já fez roque. Torre 3, dama D6, cavalo B3, torre DF D8, torre 1, cavalo G6, rei G4, bispo E7, torre D D1, ameaçando a torre, dama F6, G3, cavalo F8, dama G2, rei G2, desculpa,
D6, dama F3. Agora as brancas gostam de trocar da área da dama. Por isso ela permite que ative o rei aqui, né? E tira uma peça do ataque que tá a galera atacando. Dama por F3, rei por F3, torre por D1, torre por D1, bispo D6. Aqui o bispo tem a mesma função, exatamente a mesma função do que? De um peãozão. Vai jogar o que? Rei E2. O rei segue para C2 para neutralizar qualquer possibilidade da torre das negras explorar a coluna B. Isso libera seu cavalo para ação no centro. Então assim, cavalo E6, D3, rei F8, rei C2, rei E7, cavalo D2. Aqui o lance mais legal seria, aqui em vez de jogar o cavalo D5, devia jogar o cavalo em F1 ou E3, né? Aí jogou F5, E por F5, G por F5, cavalo F1, F4. Mas é impressionante como o pessoal nunca desiste da Rui Lopes, né? Gente do céu, onde você vê, tá jogando. Tá observando umas partidas, é impressionante toda hora, gente. Aqui eu vou jogar rei D3, torre E3, dama D6, cavalo F1, torre DF-T8, torre 1, torre G6, cavalo G6, dama G4, bispo E7, torre D1, rei F6, G3, cavalo F8, G2, G6, dama F3. As brancas gostam de trocar na hora da dama, por isso permite que ela ative seu rei. Vai dama por F3, cavalo por F3, torre por D1, torre por D1, bispo D6. Rei E2. O rei segue para C2, ele quer vir aqui proteger o cavalinho, não tem bispo de cor branca para atacar o cavalinho. Praticamente ele faz o que ele pode defendendo o cavalinho e não consegue tirar o cavalo aqui com outra peça. Não tem posição nenhuma que tire essa peça em nenhum lugar. Aí jogou cavalo E6, cavalo E6, cavalo D1, rei D1, rei F8, rei C2, rei E7, cavalo D2. Aqui o título vai para D5, né? Via F1 e E3. Aí jogou F5, E por F5, G por F5, cavalo F1, F4.
Aí jogou aqui D3, então voltei um pouquinho, torre 3 para vocês repararem, cavalo B3, torre DF D8, vou passar a repetir torre 1, torre G6, G4, bispo E4, torre D, D1, rei F, dama F6, G3, cavalo F8, rei G2, G6, cavalo F3 para trocar as damas, para ativar o rei deles, né? Ele foi lá, dama por F3, rei por F3, torre D1, torre por D1, bispo D6, rei E2. E o rei vai caminhando firme para C2. Jogou cavalo E6, dama rei D3, o rei entrou no jogo. Rei F8, rei C2, ele chegou onde ele queria. Aqui rei E7, protegendo o bispo. Torre D2. Aqui pode ir D5 e assim avançando o F1, né? Coluna F1, a via F1 e E3, né? Cavalo aqui. Ele tenta ganhar o jogo na hora do ataque, contra-jogo na hora do rei, mas isso leva a alguns problemas. F5, E por F5, G por F5, cavalo F1, F4. Para aqui o cavalo E3, ele deu um totalzinho no bispo. Cavalo D2, torre DF D8, cavalo E4, torre D8, torre B1. Agora você acha que aqui acontece, agora o peão deve se escalar mais cedo ou mais tarde, sem que as peças ganhem jogo suficiente, né? Rei E6, torre B8, cavalo F7, torre B7, rei F5, F3, F, G3, H por G3, cavalo G5, bispo C6. É que aqui, se capturar esse peão aqui, eu vou capturar esse bispo e o bispo vai estar ameaçando esse peão aqui. G6. Se você jogar cavalo para F3, cavalo D6, o preto vai perder uma peça. Foi o que eu estava explicando para vocês. Agora aqui, ó, cavalo por G5, rei por G5, torre A7, E4, bispo E4, bispo E4, bispo G3, torre A6, H5, torre G6, cheque, rei F4, A6, C6, A7, torre A8, rei G7, H4, bispo por C6, torre por A7, torre por A7, H3, torre F7,
Rei E3, rei F4. E as negras abandonaram. É isso aí. Valeu, pessoal. Aqui é Rui Lopes. E vamos estudando através das partidas aqui. São partidas longas, mas muito bem explicado e pra gente aproveitar.